uma das lesões mais comuns, tá, no tornozelo e mais comuns no pronto-socorro, principalmente no final de semana, não é isso? Onde o pessoal vai gostar de jogar um futebolzinho, né? E aí acontecem alguns probleminhas. Bom, o que eu preciso saber de tornozelo? O tipo de lesão mais comum que a gente vai encontrar são lesões que às vezes nem vão quebrar o tornozelo, mas vão provocar lesões ligamentares. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, o ligamento mais comprometido nas entorses de tornozelo é o ligamento da parte lateral do tornozelo, que é onde normalmente sempre a gente, né, vira o pé sempre para o lado de fora, não é isso? Então existe um ligamento chamado talo fibular anterior. Esse é o ligamento mais afetado nas entorses de tornozelo. Bom, fratura de tornozelo também não é uma coisa difícil. Por quê? Ou você vai quebrar o maléolo lateral, ou você vai quebrar o maléolo medial, ou você vai quebrar os dois maléolos. Certo? E às vezes pode quebrar até um terceiro maléolo, aí depende muito da violência do impacto. E existe uma outra lesão em que você não vai quebrar nada no tornozelo, mas vai chegar com um tornozelo muito edemaciado, mas tem uma fratura lá próximo do colo da fíbula. Também é uma lesão muito comum. E a gente tem que estar sempre prestando atenção, porque vai olhar o tornozelo, vai radiografar, não vai ver nada quebrado, o tornozelo edemaciado, e tem uma fratura lá em cima que a gente vai deixar passar, porque não vai lembrar dessa possibilidade. Bom, a anatomia da articulação do tornozelo é uma anatomia simples, onde você tem dois complexos ligamentares, um do lado medial e um do lado lateral, certo? E existem três tipos, tá, de ligamentos que sustentam essa articulação. O ligamento da parte lateral, como a gente já falou, colateral lateral, onde eu tenho o talo fibular anterior, que é o mais comum lesionado. O ligamento colateral medial, também conhecido como ligamento deltoide, e uma estrutura importantíssima que une a tíbia e a fíbula inferiormente, chamado sindesmose. É em relação a essa estrutura que nós vamos basear a nossa classificação mais simples que a gente tem em relação às fraturas do tornozelo, para não complicar muito a vida de vocês. Mais do que já está complicado. Certo? Então aqui a gente tem a representação. Essa é a nossa sindesmose, uma estrutura ligamentar importantíssima, certo? Vários aspectos. E aqui o complexo lateral, onde eu tenho várias estruturas ligamentares, tá? Unindo tíbia, unindo calcâneo, e essa daqui que é a nossa lesão mais importante, é a mais comum, talo fibular anterior. É onde normalmente incha e dói pra caramba no tornozelo. Isso em termos de entorse, não é isso? Bom, radiologicamente, eles criaram uma regrinha, certo? Lá em Ottawa, perto de Espera Feliz, tá? Onde você se baseia nesses 4 parâmetros, tá, de chegada do paciente. Então, paciente que chega com uma dor próxima à parte óssea do tornozelo, uma idade acima de 55 anos, com impossibilidade de pisar e com dor na palpação na parte óssea, esse paciente apresentando esses parâmetros merece radiografia. Bom, Todos? na ortopedia, eu falo que todo paciente merece raio-x, certo? Por qualquer motivo de queixa. Professor, ele tem que ter todos os parâmetros ou um deles já? A gente não tem interesse que vocês vejam, saibam ver, né, algumas características, particularidades em relação a um tornozelo radiológico normal ou tornozelo possivelmente com problema. Mas existem algumas coisinhas que a gente pode notar, mesmo não sendo especialista, e ver que tem alguma coisa errada naquele tornozelo.
imagem de tornozelo normal, ela será desse jeito que vocês estão vendo aqui. Como vocês podem notar, existe uma sobreposição de imagem da tíbia por trás da fíbula. Então existe lá atrás, você vê uma imagem pegando um pedaço da tíbia, que é o que a gente chama de terceiro maléolo, ou maléolo posterior. Praticamente não existe abertura entre o maléolo tibial e o talos. Então, essa é uma imagem padrão do tornozelo normal, certo? Sem essas, com essas características. Quando eu tiver um tornozelo onde alguma dessas características se modificam, eu posso ter algum grau de lesão. Então, é importante eu reconhecer certas coisas. Meu Deus. Estou dando uma de Fábio Folha aqui, tá? Não, isso aqui não precisa não. Figura não cai. Não precisa não, tá? Você só fala o que vai cair na prova mesmo, né? Ele perguntou nada. Existem algumas classificações e as classificações simples que a gente quer passar para vocês. A primeira é quanto tipo de fratura se compromete 1, 2 ou 3 maléolos que a gente fala, certo? Ou ela pode ser unimaleolar, pega só um maléolo, ou ela pode ser bi, pega 2 maléolos, ou ela é tri, pega 3 maléolos, certo? Mas não é essa a classificação que eu quero que vocês guardem. Existia um outro, e existe um outro de acordo com o mecanismo que provocou aquela lesão. Só que foi feito já vários trabalhos que tentaram reproduzir isso daqui numa pessoa e é quase que impossível reproduzir esse mecanismo para fazer a fratura. Então a classificação de Lauge-Hansen é uma classificação só teórica, porque não tem uma reprodutibilidade importante, tá? A gente não consegue reproduzir. Fala aí, Tatiane, reprodutibilidade. É que o Reginaldo está falando. Ele não fala nem para acusar dele. Fala, Reginaldo. Eu não sei falar. A classificação que vocês têm que saber é essa daqui. É mais simples que tem, é mais fácil e está baseado naquela estrutura ligamentar que a gente falou do tornozelo, a sindesmose. Então, uma fratura abaixo da sindesmose, uma fratura ao nível da sindesmose e uma fratura acima da sindesmose. É complicado isso? Não, né? Precisa desenhar? Não, né? Então, tipo A, abaixo da sindesmose, tipo B ao nível, tipo C acima e o tipo 0. Cruz. Onde fica? Lá em Fazem. Fica. Você vai na frente. Então aqui a gente tem, ó. Tá difícil saber que imagem é essa, que tipo de fratura que é? Nossa. Não, né? Está abaixo da sindesmose, tá certo? Tá difícil saber o que é que está o nível da sindesmose. Vocês estão vendo isso daqui? Sim. E aqui, vocês estão vendo? Ah, tá lá em cima. Mas não vi nada disso, cara. Tá sério? Também não vi, não. Vem pra Vocês frente. trocam de óculos. Você não está vendo a fratura aqui, não? Ó, Não é aí, não, é aqui, ó. Ó. Aqui, É no É. dedo, Nelson? Tá vendo? vi. Ah, bom. Aqui também, tá vendo? Aí tá maior. Isso. O que mais que você vê aqui que está diferente daquilo que a gente já mostrou lá atrás? Não tá sobre. Tá Quais são as descolado. características básicas de uma fratura transcindesmal que você está vendo ali? Não tá sobrepondo. Isso, uma menina inteligente. Vendo? Não há que estar sobreposição de imagem, ó, entre a tíbia e a fíbula. Tá vendo ali, ó? Olha lá. Tem um espaço, né? Abriu. Aqui também, ó, abriu, ó. Existe uma abertura também do lado medial. Tá? Então, é uma classificação que não é difícil a gente reconhecer o padrão. Certo? Mesmo que a imagem seja um pouquinho tanto ruim. Tá? A prova vai estar melhor, né? Vai pegar umas da internet lá que só Deus sabe o que imagem que é aquela. Bom,
Diagnóstico de fratura de tornozelo, a maioria ou quase todas elas nós vamos achar através de radiografia, certo? Existe uma história sempre de trauma, de torção, vai sempre existir uma história bem característica, né? Às vezes já vem até de uniforme ainda, né? E exame complementar raio-x. Nós estamos lidando com básicos mais simples, coisas mais complexas, obviamente, fraturas de luxações fechadas, precisam depois de tomografia para reavaliação. Mas uma fratura daquele tipo, seja a nível, né, baseado em sindesmose ou baseado em maléolos, quantidade, o raio-x é suficiente para a gente dar diagnóstico. Bom, tratamento, aí é só na experiência, ou é cirúrgico ou não, tá? Só detalhes. Bom, as complicações, obviamente, é um tratamento cirúrgico, são as que a gente já conhece em relação a qualquer tipo de, né, de cirurgia ortopédica. Ou a infecção, ou a não consolidação, porque fixou de mau jeito, ou uma artrose precoce, porque envolve a articulação, né, em boa parte dessas lesões. Tá? Então, o tornozelo é uma coisa muito simples. Não tem muito mistério, que a gente precisa, eu quero que vocês guardem isso, a classificação de danos e débitos. E aprendam a se virar a ver raio-x, tá? Bem fácil. Revisão? Acabou? Que revisão, nem começou ainda. É hora da revisão. Vocês estão, coitado de vocês. Nessa aula é só isso. Uma pena de vocês hoje, tudo por causa da doação de sangue, viu? Um pontinho, né? Um pontinho, um pontinho. Dois. Por causa daquele negócio de Dois? sangue. Dois. Dois pontos. A gente estava adiantado. Dois? Dois? Com certeza. Ele não deu noção a vocês, não? Só isso. 2 pontinhos de doação. Gente, 2 pontinhos de doação. vai atrás. Vai atrás. Três. Vai atrás. Eu estou quase querendo transformar isso numa